Já tá? Você escolheu o outro? Não, tinha acabado de apertar. Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja bem-vindo ao programa DS Entrevista. Hoje estamos aqui recebendo a advogada Carla Alessandra Branca. Ela é mestre em políticas públicas, advogada. Ela também faz parte do membro do Comitê Jurídico da Associação Nacional, Comitê Jurídico de Proteção de Dados. Desculpa, vamos lá. Ela é membro do Comitê da Associação Nacional de Privacidade de Dados, que é o assunto que nós vamos tratar hoje aqui nessa entrevista. Vocês sabem que durante essa semana a gente está fazendo entrevista com os candidatos a prefeito das cidades da região, mas nessa terça-feira demos uma parada para falar um pouco desse assunto, dessa lei, da Lei 13.709, que acaba de entrar em vigor, né? Foi regulamentada, e nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou se você preferir, você pode encaminhar sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo aqui no Facebook, pode ser acompanhada também no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano e no portal www.diariodesuzano.com.br. O currículo da doutora Carla Alessandra Branca é um currículo bastante vasto. Aqui ela é pós-graduada em processo civil, pós-graduada em direito do trabalho, pós-graduada em processo do trabalho, pós-graduada em gestão educacional. É também coautora dos livros O Futuro Humanizado do Direito e Segredos da Alta Performance. Doutora Carla Alessandra Branca, obrigado pela sua presença aqui no DS Entrevista, ter aceitado o convite. E para falar de um assunto tão importante, né, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais, né, uma lei que muita gente desconhece, né, a gente vai falar bastante sobre esse assunto. Queria agradecer a sua presença e que a senhora desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando nesse momento. Obrigada, boa tarde a todos os internautas. É com muita satisfação que eu estou aqui para tratar de um assunto tão novo para nós, apesar da lei ser de 2018, e eu agradeço profundamente a oportunidade. Doutora, então vamos começar falando da Lei 13.709, né? Ela é de 2018, então ela foi agora regulamentada. Do que ela trata? Eu queria que a senhora falasse da importância dessa lei, né, para os dados pessoais, como que ela vai funcionar a partir de agora? Bom, é uma lei que teve, Lei 13.709 de 2018, né, que teve em seu bojo uma vacância que nós chamamos, que é um tempo de adaptação para que nós, de uma forma geral, sociedade, pudéssemos então nos familiarizar com o que nela estava contido. E é a lei que trata leis de proteção de dados. Nós não tínhamos ainda no país uma norma regulamentadora em relação à proteção de dados. Então, ela vem nesse momento dar uma fortalecida a essa proteção, né? Porque nós, agora mesmo com a pandemia, quanto nós estamos descobertos em relação aos nossos dados, como ela mesma ressalta. Uhum. E quais são os dados pessoais, né, que essa lei ela vai, no caso, proteger, né? A gente chega num determinado lugar para fazer uma compra, muitos estabelecimentos comerciais pedem número de CPF, RG. Eu queria saber se são só esses dados, como que essa lei ela abarca aí os dados pessoais. Então, a lei diz assim, há um capítulo, um artigo que nos diz assim, o que são dados pessoais, né, uhum, que nos identificam ou que é passível de identificação. Então, dados que nos identificam, poderia ser o CPF, o RG, data de nascimento, o próprio nome, são dados que vão nos identificar, né, aonde nós estivermos. Mas também nós temos outros dados tratados por essa lei, como, por exemplo, dados sensíveis. Dados que falam aqui de
biometria, sexo, que falam de gênero. Então, são dados caracterizados como dados sensíveis, tá? Então, portanto, diante desta lei, há uma necessidade de proteção, agora, de todos os dados tidos como identificados ou identificáveis. Uhum. E como que fica na área da saúde, né? Essa lei, ela também tem alguma delimitação em relação à área da saúde ou não? As leis que a gente... a pessoa que vai num hospital ou até na mesma área da segurança, né? Isso atingiria também essas áreas ou não? Como que funciona? Na verdade, a lei ela entra no território nacional para todo tipo de tratamento, porque é assim que nós chamamos, em relação a uma prestação de serviço, a um comércio, tá bom? Então, funciona desta forma. Então, não seria simplesmente a área da saúde, mas todos terão, a partir de agora, se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Portanto, especificamente na área da saúde, nós temos, por exemplo, algumas bases específicas diante da lei que são direcionadas à área específica da saúde. Como, por exemplo, uma base que nos fala de tutela da saúde, que é uma base específica para os profissionais da área da saúde em si. Agora, essa lei, quem que tem que nos proteger é o Estado, no caso, né? É uma lei para o Estado dar essa proteção para a pessoa. Veja, é uma lei que, na verdade, nós, enquanto cidadãos, precisamos compreender que o Estado, sim, tem o seu papel na formulação efetiva de uma norma, mas cabe a nós proteger efetivamente os nossos dados. Se formos ao qualquer site fazer buscas, quantos dados nós disponibilizamos, quanto mais nesse momento de pandemia, em relação a informações como nome, e-mail, a data de nascimento, CPF, que muitas vezes nós não damos importância a estes dados. Portanto, hoje nós dizemos que qualquer pessoa que trabalhe, que trate esses dados, que tenha necessidade de coleta desses dados, então deve proteger. Tem que ter uma autorização, né? Claro. Se não tiver uma autorização, isso ainda não é um crime. Então, quando você diz de autorização, nós temos na lei o consentimento, né? Uhum. Então, por exemplo, se eu vou a uma farmácia e a farmácia pede, por favor, preciso do seu, para o cadastro, preciso do seu CPF, como comumente nós pedimos, nesse momento eu posso perguntar para quê? Qual é a finalidade dessa informação, né? E aí ela vai me dizer, olha, para uma emissão de uma nota, ou enfim, não, é só para um cadastro. Então, nesse caso, eu posso, dependendo do contexto, eu posso me negar a passar essa informação. Falar, não, então esse é o consentimento. Em relação à punição, a lei entra em vigor agora, de uma forma uma forma única, ouso até dizer assim, porque, veja, ela entraria em vigor em 2020, de qualquer forma, em agosto de 2020. O que acontece? Nós não contávamos com a pandemia, com a Covid-19. E, diante da Covid, nós tivemos algumas manifestações no Congresso Nacional e, diante dessas manifestações, Senado, Câmara, a própria presidência, com medidas provisórias, com projetos de leis. Então, em tentar adiar a entrada, postergar mais um pouco a entrada em vigor da lei. Ocorre que, pela medida provisória não ter sido julgada a contexto, ela entra ao Senado, então decide, e aí tinha que passar pela presidência, mas o Senado então decide pela entrada em vigor, contando como agosto a sua data, como antes detinha. Ficando, portanto, as penalizações, porque já fomos penalizados e muito com essa pandemia, ficando, portanto, a penalização em multa para agosto de 2021. Então vai ter multa, então?
vai Sim, ter sim. é estabelecido uma multa. Então. Sim, nós temos multas que são multas diárias, nós podemos ter multas mínimas, multas máximas, reincidência de multas, né? Então, nós podemos chegar a 50 milhões, 2% do faturamento anual. O que nós precisamos aqui compreender é que, infelizmente, o brasileiro não tem uma cultura de uma prevenção. Então, nós temos que mexer no bolso. Mas eu gostaria até de ressaltar que muito mais importante do que a multa em pecúnia financeira, eu entendo que é uma das características da multa, que é a publicização. Ou seja, a empresa ter que publicar que ela permitiu, ela vazou dados. Eu acho que isso é muito mais sério do que efetivamente a multa em pecúnia. Doutora, sem essa lei, o brasileiro, no caso, ele estava órfão de uma lei dessa, porque assim, eu digo isso por causa do Código do Consumidor, né? Existe algum paralelo aí? A gente não estava órfão por conta do Código do Consumidor, e essa lei aí, ela vem, no caso, vem na esteira do Código do Consumidor como uma forma de reforçar ainda mais. Sim, sim. Órfão, não, o Código é de 1990, Código de Defesa do Consumidor, e o Código, ele tem um artigo específico que vai tratar do direito à informação ao consumidor. Ocorre que nós temos outras leis para nos amparar. Por exemplo, vocês jornalistas utilizam a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, né? Que é uma lei de 2011. Bom, depois nós tivemos uma lei que traz um caráter punitivo, de punição, aquela lei Carolina Dickmann, que é de 2012, né? Então, crimes cibernéticos ali seriam penalizados enquanto crime, isso. Depois nós tivemos o Marco Civil da Internet em 2014. Então, órfãos nós não estávamos, então, fazendo uma cronologia, a gente tem 90, depois 2011, 12, 14, mas efetivamente não tínhamos uma lei que tratasse única e exclusivamente da proteção dos dados pessoais. Como que é fora do Brasil? A senhora com certeza deve ter feito uma boa pesquisa sobre esse assunto. Nos Estados Unidos e na Europa, né? Como que funciona lá? Bom, a influência da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, é influência europeia. Né? Nós temos já em vigor desde 2018 o regulamento da União Europeia, chamado carinhosamente por nós de GDPR. Né? E se nós formos olhar, há muita semelhança entre o regulamento e a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a nossa base vem da União Europeia. Até porque nós temos que entender pela globalização, pelo comércio que o Brasil exerce frente aos países da área econômica da União Europeia, então nós já tínhamos. Em relação aos Estados Unidos, nós todos sabemos que os Estados Unidos ele prima pela segurança interna dele. Então, não há uma lei específica unificada em todos os Estados Unidos, mas há leis específicas em estados, certo? Então, ali nós trabalharíamos com contratos, cláusulas vinculantes e assim sucessivamente. E essa lei também é para a internet, né? Serve para Como que funcionaria no caso? Muita gente reclama que, às vezes, até disponibiliza dados sem saber, né? Se a pessoa está disponibilizando na internet dados sem saber. Entendeu? Essa lei, logo no seu artigo 1º, nós temos ressaltado que para meios digitais e não digitais, tá? Então, nós chamamos aqui, por exemplo, de utilização online, via internet, ou offline. Então, nós utilizaríamos dessas duas vertentes aqui. E por que a internet? Porque é do avanço, né, da tecnologia. Hoje, se não fosse a internet, nós não estaríamos aqui. Então, diante desse avanço tecnológico, então é lógico que nós compartilhamos muito mais dados hoje pelas redes, né, pela própria internet. A pessoa que teve os dados vazados, qual que é a providência que ele tem que tomar? Tem algum canal que ele pode procurar primeiramente? E como que, com essa nova lei, como que funcionaria no caso ele quer fazer uma denúncia ou foi prejudicado por conta dos dados dele que foram usados de forma indevida? Bom, agora nós vamos começar a ver, né? Vamos começar a dar mais importância. Foi assim com o Código de Defesa do Consumidor também.
O que a gente precisa entender, nós temos uma agência, né, que é a ANPD, que é um órgão regulamentador. Ela já existe, essa agência? Não, Ainda não. Ainda não. Já foi autorizado, mas está ainda sendo composto. Inclusive, a ANPPD, a qual eu faço parte, está em contato direto para poder escolher quem serão, então, aquelas pessoas que farão parte dos conselhos dentro da ANPD. Poderíamos estar falando disso, mas nós temos o artigo 17 e 18 da lei que trata dos direitos do titular. Então, quais são os meus direitos a partir de hoje, né? E diante desse artigo, eu posso hoje chegar ao Ministério Público, que já está fazendo as frentes, ao próprio PROCON, em relação à defesa do consumidor, para já me garantir de algo que esteja acontecendo com o vazamento dos meus dados, por exemplo. E como que a pessoa pode fiscalizar isso, né? Na verdade, é com ela mesma, acontece com ela, ela tem que procurar o... Primeira fiscalização que nós precisamos ter é a consciência de onde nós estamos. Veja, você recebe um e-mail e esse e-mail diz assim, você acabou de ganhar R$1 milhão, basta clicar aqui. Então, nós não podemos mais ser inocentes a ponto de sair clicando, né? A gente precisa hoje ser muito consciente em ver de onde está vindo aquela informação. Então, a primeira coisa é essa. Vou passar conscientemente meu CPF, meu nome, meu RG e assim sucessivamente. E, uma outra forma, você poderia se utilizar de sites de pesquisas, e já tem muito, né? Olha, pesquisa aqui, veja onde aonde vazou os seus dados, né? Eu mesma recebi recentemente, seu e-mail foi vazado em tais sites, né? Então, nós vamos receber muito. Doutora, a partir de agora, a pessoa precisa, por exemplo, chegar ao ponto de assinar um termo de consentimento? Vai ser necessário isso? Em alguns casos, sim. Sim. Veja, se eu for a uma loja, se eu for a uma farmácia, enfim, qualquer estabelecimento nesse contexto comercial, eu vou ter, sim, que consentir. Como? Preciso efetivamente assinar? Não necessariamente. A lei deixa muito aberto isso. Então, nós poderíamos, por exemplo, clicar e concordar. Nós poderíamos fazer um áudio, uma gravação, enfim. Então, nós temos que concordar com todos os dados que são ali compartilhados, que nós estamos, então, aceitando compartilhamento. Agora, em alguns outros contextos, não. Veja, num acidente, por exemplo, né? Enfim, uma ambulância precisa da coleta desses dados. Não há necessidade desse consentimento em virtude da gravidade, assim sucessivamente. Tem alguns casos, sim. Em outros, nós não precisaremos. Eu queria que a senhora falasse um pouco como que funciona o comitê, né? O Comitê Jurídico da Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados. Como que ele funciona? Onde que ele tem sede? Como que ele trabalha hoje? Ele está em São Paulo, né? Nós temos lá separado o comitê público, onde qualquer um de nós, inclusive, poderia se afiliar. E dentro dele nós vamos ramificando por áreas. Então a gente tem o comitê jurídico, a qual eu sou filiada, onde há uma diretoria, né? Nós temos um comitê de segurança, onde então profissionais da área de segurança podem buscar uma filiação. E qual é o contexto, para que nós estamos associados a esse comitê? É uma associação nacional de proteção, então de pessoas que na maioria das vezes se especializam em algumas áreas. Então, você até brincou no começo do meu currículo, eu sou hoje especialista, fui buscar uma certificação internacional, então hoje eu me certifiquei pelo EQSIM, uma das maiores certificadoras internacionais nos Estados Unidos, na área da proteção de dados, né? Então, nesse momento, eu quero buscar um profissional específico, que é aqui nós chamamos de DPO, que seria o encarregado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Esse termo vem da ISO, né?
nós utilizamos a palavra DPO. Então, se eu quero procurar um DPO em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu vou até a associação. Doutora, quando algumas pessoas, quando souberam que a senhora estaria aqui no dessa entrevista, uma das perguntas que foram recorrentes foi em relação a receber cartão de crédito sem pedir. Lá que estão os dados pessoais da pessoa, está no cartão de crédito, só que a pessoa não pediu o cartão. Isso aí também seria uma irregularidade nesse caso, Sim, né? que já o que ela deveria fazer nesse caso? Já era contemplado pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Nós podemos se negar, não receber, na verdade, então devolve, né? Ou se recebeu porque mora em um condomínio e o porteiro acabou recebendo, não dá sequência. Então, ainda que você abra o documento, que você não desbloqueie, não peça para desbloquear e entre em contato com a administradora do cartão e informe, não tem interesse. Na verdade, eu posso fazer uma consulta, inclusive, quero saber, hoje já posso fazer, quais são os dados que vocês mantêm, os meus dados que estão em poder de vocês e como que vocês trabalham com esses dados, se vocês transferem e assim sucessivamente. É o melhor caminho a se tomar nesse exato momento. Doutora, por que proteger os dados pessoais, né? Uma pergunta que eu queria fazer. E quais os prejuízos que um cidadão pode ter ao ter os seus dados aí serem usados de forma irregular? Quais são os prejuízos que ele pode ter no caso, né? Bom, por que proteger os dados? Porque nós precisamos compreender o que são dados, né? Uhum. Dado sozinho, quando não tenha um significado, nós não damos relevância a ele, porque o dado ele tem que ter um sentido, ele tem que simbolizar algo para o receptor. Nesse exato momento, nós dizemos que nós precisamos proteger a nossa informação. Então, o dado, seu nome, o seu RG, o seu CPF, veja, o que tem de relevante essa proteção? É a sua vida, é quem você é. Tá? Quando os dados estão públicos, então, por exemplo, eu sou advogada, eu sou professora, então, meus dados já acabam, alguns deles já estão públicos, né? Então, naquele exato momento, já caiu na rede, como a gente brinca, né? Hoje você põe no Google lá o nome da pessoa, já vem tudo, né? Já cai, enfim, aquele já está publicado. Agora, o que eu posso fazer? Qual que é a violação? Como que eu posso me proteger? O que acontece se pegarem meus dados? Podem abrir, como sempre fizeram isso, né? Só não tínhamos a regulamentação. Abriam conta no seu nome, compravam imóvel, compravam um carro no seu nome, não é isso? Então, é isso que nós precisamos proteger. E o mais importante de tudo isso é que, com a lei geral, nós acabamos por perceber quantas informações nós disponibilizamos sem ao menos perguntar o porquê. Porque até você provar que não era, né? Aí que focinho de porco, não é? Isso. Aí já complica ainda mais. Vai complicar muito, porque aí você vai ter que realmente... eu tenho, inclusive, casos de uma cliente que montaram uma empresa no Ceará no nome dela. E ela conseguiu depois... Está em processo ainda. Está em processo. Doutora, eu queria agradecer, a gente está caminhando para o encerramento, queria muito agradecer aqui a sua presença, né, dessa entrevista, e queria que a senhora deixasse aí uma mensagem para o nosso internauta que está nos acompanhando em relação a essa lei, né, e algum outro esclarecimento que a senhora queira fazer sobre esse assunto. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada. Primeiro, novamente eu quero agradecer a oportunidade, o convite, é um tema relevante, importante, e parabenizo a vocês da DS por, nesse momento, se preocupar com um tema tão relevante, né, a nível nacional. E a mensagem que eu quero deixar é que nós possamos mudar a cultura de nos conscientizar da importância do compartilhamento dos nossos dados. Então, por exemplo, nós usamos redes sociais, nós fazemos compras pela internet,
quão importante é que observemos os locais em que estamos disponibilizando os dados e, ao menos, se preocupando para quê? Para que estas pessoas ou estas empresas necessitam dos nossos dados? Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, doutora. Muito obrigado. Bom, falamos com a doutora, com a advogada Carla Alessandra Branca. Eu queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista. E assim encerramos o nosso dessa entrevista. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Boa tarde.